Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar a nossa aula sobre reprodução. Nós vamos ver quais são os processos reprodutivos, tá? E os mecanismos adaptativos, ou seja, como eles foram evoluindo nas determinadas categorias, tanto dos animais quanto das plantas. Quando eu falo em reprodução, ela é um termo que refere-se à função da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. Todos os organismos vivos, eles resultam da reprodução a partir de outros organismos vivos, tá? E eu tenho dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Quando eu falo em reprodução assexuada, eu estou falando de uma reprodução que eu não preciso dos gametas, ou seja, eu não preciso do macho e da fêmea, tá? E o descendente, ele vai ser idêntico ao indivíduo que deu origem a ele. Então, ele possui o mesmo material genético, igualzinho. E quando eu falo de sexuada, eu estou falando da diferença de sexos. Então, eu tenho a produção dos gametas femininos e masculinos. Então, para que haja reprodução sexuada, eu preciso ter o gameta masculino e feminino, que unindo-se através de um processo de fecundação, darão origem a um novo indivíduo que vai ter características parecidas com o masculino e parecida com o feminino. Então, nós podemos dizer que na reprodução sexuada eu tenho uma grande variabilidade genética. Então, eu consigo várias diferenças porque eu carrego 50% de características do meu pai e 50% de características da minha mãe. Na reprodução assexuada, ela pode ocorrer de duas maneiras. A fissão, por exemplo, é como se fosse uma regeneração. Eu tenho aqui o exemplo da planária, que se eu cortar a planária ao meio, ela dará origem a duas planárias idênticas, tá? E as esponjas, que podem ocorrer por brotamento. Esponja, para quem não sabe, é um animal que vive preso lá no fundo do oceano, tá? Então, eu posso tirar um pedaço dessa esponja e ela brotará, dando origem a outro indivíduo, tá? E quando eu falo de reprodução sexuada, dá para vocês verem aqui, eu tenho a célula germinativa masculina, que é o espermatozoide, e a feminina, que é o ovócito. Através de uma divisão celular, o homem com seus 46 cromossomos, ele passa para cada espermatozoide 23 e a mulher para cada ovócito 23 também. Quando ocorre a união desses dois gametas, eu tenho a formação de um zigoto, de um novo indivíduo, que terá também 46 cromossomos, carregando 50% da característica masculina e 50% da característica feminina. Aqui nós temos a fecundação externa e interna dos animais, tá? Por exemplo, aqui nós temos o abraço nupcial, que é assim chamado, de um sapo e de uma rã. A rã vai liberar os ovócitos na água e o sapo os espermatozoides. Essa fecundação ocorrerá dentro da água, por isso que eles ficam próximos aos lagos, rios, porque a primeira fase, né, de vida dos filhotes é a larval, que é o girino, tá? Então, ocorre aqui a fecundação externa. E na fecundação, lembrando, sem acoplamento de órgãos genitais. Na fecundação interna, os gametas masculinos são depositados no interior do corpo da fêmea, onde ocorre a fecundação aqui, no caso do tubarão, tá? Essa parte de trás, as clásperes, é aonde introduz os gametas na cloaca da fêmea. Então, aqui a gente pode dizer que é uma fecundação interna, certo? Agora vamos lá, reprodução das plantas. As plantas elas são classificadas em 4 grupos: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
No ciclo de vida de todas essas plantas, ocorre o que a gente chama de alternância de gerações. Se alteram em 2 gerações. Nós temos uma produção de gameta, que é o gametângio, e o esporófito, que é a parte de esporos, tá? Então, vamos ver como funciona. As plantas mais simples são as briófitas, tá? Elas não possuem estruturas definidas, elas precisam da água para reprodução, tá? Porque na maioria das briófitas, o gameta feminino, ele é denominado oosfera e o gameta masculino anterozoide. E eles são produzidos em gametângios de indivíduos distintos, tá? Então aqui tem um ciclo de vida de um musgo, que é um exemplo de uma briófita, tá? Eles têm os dois, né, os 2 gametas, e aí o que acontece? Eles conseguem fecundar, formando um zigoto, esse zigoto dando origem a um outro indivíduo, e em cima ele tem uma parte que ele libera os esporos. Nesses esporos ocorre a germinação, que darão origem a novas plantas, que serão divididas em gametas femininos e masculinos. Então, aqui ocorre a alternância de gerações. Então, elas tanto se reproduzem assexuadamente como sexuadamente. Nas pteridófitas, que são segundas na evolução das plantas, também ocorre essa alternância, tá? E, para curiosidade, aqui a gente tem essa samambaia, que é uma das mais conhecidas como pteridófitas. O que acontece? Quando você vira a folha da samambaia, você percebe um monte de bolinhas. São esses sorinhos que liberam os esporos, tá? Às vezes as pessoas acham até mesmo que a planta tá com bicho ou pegou alguma praga, mas não, são os soros que vão liberar os esporos, tá? As briófitas são plantas mais baixinhas, elas são menorzinhas porque elas não possuem vasos condutores, tá? A partir das pteridófitas, elas já possuem os vasos condutores, que são como se fossem veias dentro da planta para a água passar, né, a seiva passar, e aí elas conseguem crescer, ser um pouquinho maiores, tá? E elas também conseguem essa alternância, a liberação, ó, dos esporos, eles se dispersam, formam os gametas, e aí eu tenho a formação do gameta feminino e o masculino, tá? Agora vamos pensar já um pouquinho nas mais evoluídas, que são as gimnospermas. São plantas que não produzem flores, mas elas possuem estruturas reprodutoras, que são os estróbilos, tá? Os estróbilos masculinos produzem os grãos de pólen e os estróbilos femininos, os óvulos que abrigam as oosferas, que são os gametas femininos. Nesse caso aqui, como elas já são um pouco mais evoluídas, elas não necessitam da água para se reproduzir. Então, nós temos aqui, ó, um estróbilo feminino, tá? Que tem a oosfera, que lá dentro tem o óvulo. E nós precisamos agora de um fator também muito interessante que a maioria já sabe, que são os agentes polinizadores. Então, os animais ajudam também a polinizar o vento. Por quê? No estróbilo masculino, eu tenho o grão de pólen. Então, esse grão de pólen, ele precisa chegar até a planta que tem o gameta feminino. E aí ele consegue, tá, se reproduzir, dando origem a novas plantas. Nós temos aqui de curiosidade nas gimnospermas a gralha, tá, pessoal? A gralha azul, ela é um excelente dispersor de semente, principalmente do pinhão, porque ele come, e ela come, né, essa semente, e quando cai na terra, ela não volta para buscar. Então, através disso, ela consegue dispersar, dando origem a novas plantas. E as mais evoluídas são as angiospermas, são plantas que nós começamos a analisar, elas são plantas extremamente desenvolvidas, elas são completas.
elas possuem todas as estruturas, inclusive as flores, tá? Elas são especializadas, as flores são os órgãos realmente reprodutores de uma planta, tá? Então é na flor que eu tenho a produção do gameta feminino e masculino, tá? Algumas flores produzem o néctar, que serve de alimento para os animais e atrai os polinizadores. Quanto mais viva for essa flor, mais vai atrair os polinizadores. E os frutos se formam a partir da fecundação deste gameta feminino, tá? Então vamos dizer que os frutos aqui no caso vão ser o quê? A evolução desse óvulo, tá? E que dará origem à semente. Nós vamos voltar ainda nesse tema, falando direitinho. E para finalizar, vocês vão realizar esses 2 exercícios no caderno de vocês, certo? Pessoal, boa semana para vocês e até a próxima aula. Beijo a todos!